Hoje é sexta-feira e vamos voltar a apresentar nesse dia de final de semana os relatos paranormais. Quem nunca teve um boneco em casa? Muitas pessoas já tiveram bonecos ou ainda têm em suas casas. Agora, será que muitas pessoas tiveram bonecos em suas casas que se comportavam de maneira estranha ou até que pudessem serem amaldiçoados? Como a história de uma mulher que acabou achando um boneco no lixo. Um boneco feio. Mesmo assim levou para sua casa, tendo a ideia de que seu filho brincaria com ele. Mas acabou se arrependendo profundamente de ter levado esse boneco para sua casa. Esse é o Adversos e esse é mais um Relatos Paranormais. Meu nome é Catiúça, tenho 42 anos. E o que eu vou relatar aconteceu comigo há 7 anos atrás, quando meu filho tinha 7 anos. Hoje ele já está com 14 e ainda também se lembra disso, que aconteceu com a gente. Em um certo dia que eu voltava do mercado, quando eu fui comprar algumas coisas, e acabei deixando meu filho, Felipe, com minha mãe. E por onde eu passava, tinha um local onde as pessoas jogavam lixos, e esses lixos ficavam acumulados porque a prefeitura demorava para retirá-los. Nesse dia eu passei por esse local. Acabei notando que haviam diversos brinquedos jogados. Bom, a maioria dos brinquedos estavam quebrados, como era de se imaginar, pois estavam no lixo. Mas um brinquedo que ali estava chamou minha atenção, pois não estava quebrado. Se tratava de um boneco que estava inteiro. Não lhe faltava braços nem pernas. Era como se nenhuma criança tivesse brincado com ele ainda. Então me aproximei para pegá-lo e levá-lo para minha casa, pois daria para o meu filho brincar com ele tranquilamente. E assim eu fiz, peguei aquele boneco. Ele estava bonito, de perfeito estado, mas sua aparência era estranha, ele era feio demais. Mesmo assim eu levei aquele boneco para meu filho brincar. Quando cheguei em casa e mostrei o boneco para meu filho, ele ficou muito feliz. Ele começou a brincar com o boneco. E desde o momento que eu levei aquele boneco para casa e entreguei nas mãos do meu filho, ele não parou de brincar um sequer minuto com ele. Isso significaria para mim que a diversão estava garantida para meu filho, já que ele gostou muito do boneco. Só não imaginava o que iria acontecer naquela noite. Primeiro eu estava na cozinha fazendo a janta, quando de repente meu filho veio até mim e falou que o boneco havia falado com ele. Eu, obviamente, não acreditei no meu filho e perguntei para ele o porquê que estava falando aquelas coisas. Ele repetiu: "É verdade, mãe. O boneco falou comigo. Disse que não era para ter trazido ele para cá. Eu pedi para meu filho para que ele parasse com bobagem, pois iríamos jantar logo. Após a janta, ele iria dormir para poder brincar com o boneco no outro dia. E assim nós fizemos. Jantamos e fomos para nossas camas dormir. Já na cama eu percebi que meu filho não parava de falar. Ele falava o tempo todo como se conversasse com alguém. Mais uma vez, chamei a atenção dele, pois não era hora de conversar, já estava na hora de dormir. E ele me respondeu que o boneco não parava de falar com ele, que o boneco não deixava ele dormir. E assim eu fui até o quarto do meu filho verificar o que estava acontecendo. O boneco estava deitado em sua cama e ele sentado de frente para o boneco. Então eu pedi para ele retirar o boneco de sua cama, para que enfim ele pudesse dormir. Voltei para o meu quarto e tentei dormir novamente. Quando estava dormindo, acabei acordando com um barulho. Alguém passando na porta, em direção ao banheiro. Eu dormia com a porta do meu quarto aberta. Então eu gritei para meu filho perguntando se estava tudo bem. Meu filho não era de levantar assim, para ir no banheiro durante a noite. Eu gritei, perguntando, mas meu filho respondeu de dentro do quarto dele que ele não estava no banheiro. Eu tenho certeza que vi
alguém passando em direção ao banheiro. Eu levantei, acendi a luz do meu quarto e decidi que iria até o banheiro verificar isso. Quando cheguei no banheiro, acendi a luz. Não havia ninguém lá, mas aquele boneco que havia levado para minha casa estava lá no chão do banheiro, caído. Então perguntei para meu filho se ele havia levado o boneco para o banheiro sem eu ver em algum momento daquela noite. Meu filho disse que não. Além disso, meu filho disse que o boneco havia ido até o banheiro sozinho. Eu fiquei muito pensativa após meu filho dizer isso. Mesmo assim, eu peguei o boneco do chão, apaguei a luz do banheiro e coloquei ele no sofá da sala. Quando ia voltando para o meu quarto, passei em frente ao quarto do meu filho. Ele olhou para mim e disse que aquele boneco não iria deixar a gente dormir. Mais uma vez eu pedi para meu filho parar de bobagem e ir dormir. Eu voltei para meu quarto e nem havia deitado direito, quando eu vi vozes muito altas vindo da sala. E aquelas vozes vinham da TV que havia se ligado sozinha. Não foi meu filho que havia ligado aquela TV. Não tinha como, ele estava em seu quarto deitado. Só aí eu comecei a pensar naquele boneco. Comecei a pensar em tudo que meu filho havia falado sobre aquele boneco. Meu coração começou a acelerar. Mesmo assim, eu tinha que ir até a sala verificar isso. Tinha meu filho na casa, eu tinha que protegê-lo, ele de qualquer coisa. Eu peguei uma vassoura que encontrei no caminho e, com medo, fui em direção à sala, caminhando devagar. Para minha surpresa, quando cheguei na sala, a TV estava realmente ligada e o boneco não estava mais no sofá. Eu procurei aquele boneco em todos os lugares da sala, mas ele não estava em lugar nenhum ali. Mas o pior ainda estava por vir, quando escutei uma risada assustadora vindo da cozinha. A cozinha estava com a luz apagada. Quando me virei em direção à cozinha, em meio àquela escuridão eu vi uma silhueta pequena, em pé, parada, como se estivesse olhando para mim. E para piorar aquilo, falou com uma voz assustadora que ia matar eu e meu filho. Em seguida levantou uma faca em sua mão. Eu pude ver nitidamente, era uma faca. Eu fiquei muito assustada e fui em direção ao quarto do meu filho. Tranquei a porta e abracei ele. E uma risada vinha de fora, muito assustadora, assim como uma voz que dizia: "Vou matar vocês." Meu filho chorava de medo, perguntando: "É o boneco, né, mãe?" "Eu sei que é o boneco, mãe." Eu me senti muito culpada. Coloquei um boneco amaldiçoado dentro de minha casa. Um boneco que poderia matar eu e meu filho. Parecia sonho, mas tudo era real. A única alternativa que tive foi pular a janela do quarto de meu filho em direção à rua. E fizemos isso para escapar daquele pesadelo, já que estávamos ouvindo batidas na porta do quarto com muita força. Conseguimos pular a janela em direção à rua e saímos correndo para longe de nossa casa. Quando olhamos para trás, na janela do quarto do meu filho, lá estava o boneco com sua faca na mão. E na luz do quarto do meu filho deu para ver nitidamente que era mesmo aquele boneco, que mesmo à distância conseguíamos ouvir a gargalhada assustadora dele. E fomos para a casa de minha mãe. Chegamos lá, assustados, minha mãe sem entender. Meu filho explicava para ela, mas ela não acreditava também. Mesmo eu também estando ali pálida e trêmula, minha mãe não acreditava nessa história toda. Ela chamava meu filho e eu para irmos até a nossa casa ver o que estava acontecendo de fato. Mas nós falávamos que iríamos somente quando o dia amanhecer. E assim dormimos na casa de minha mãe. Quando o dia amanheceu, nós fomos até a nossa casa. E quando eu, meu filho e minha mãe entramos lá, estava tudo arrumado. Parecia que nada tinha acontecido ali. Meu filho e eu, com medo, iríamos com muita cautela, pois poderíamos encontrar aquele boneco ali. Minha mãe, muito cética daquilo tudo que havia acontecido, entrava nos cômodos
destemida. E assim ela foi até o quarto do meu filho. E quando chegou lá, ela gritou para a gente: "Não acredito que vocês estão com medo disso. Que bonitinho." E quando nós fomos até lá, lá estava aquele boneco, em pé, no quarto do meu filho, no chão, segurando a sua faca, sorrindo, parado, como se não tivesse ganhado vida na noite passada. Nunca soube de onde saiu aquele boneco, nem quem teria amaldiçoado ele. Mas aprendi a nunca mais pegar brinquedos na rua e levar para meu filho brincar.